Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Eric Medeiros. Eu te convido para estar se inscrevendo no nosso canal, para fortalecer e deixando o seu like. Estamos caminhando nessa jornada de 40 dias, na nossa campanha, e cujo tema é ser discípulos, aprendizado na caminhada com Jesus. E hoje eu te convido para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 também. Evangelho de Mateus 16, texto muito conhecido, onde Jesus está em diálogo com os seus discípulos e ele vai fazer um questionamento. Veja aí o que está escrito. Capítulo 6, versículo 16 diz assim: Respondeu Simão Pedro: O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, foi a resposta de Pedro. Atentando para o contexto bíblico onde está inserida esta preciosa declaração de Pedro, temos Jesus ali perguntando aos seus discípulos sobre a opinião do povo em relação a quem ele era, em relação à sua identidade. E ali, os que estavam ali com Jesus, os seus discípulos, trouxeram a informação e prestaram essa informação para Jesus, dizendo que havia uma variedade de opiniões. Um dizia que ele era Elias, outros que ele era João Batista, outros até que ele era Jeremias ou os profetas. E aí Jesus se volta para eles, para os discípulos, e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, como era do seu temperamento, ele automaticamente toma a frente e ele responde nesse versículo 16, quando ele diz: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus aí vai fazer uma grande declaração a ele: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Nós precisamos entender, irmãos, que assim como os discípulos e as pessoas da época de Jesus, muitos podem ter hoje ainda entendimentos distorcidos sobre a pessoa de Jesus, sobre quem Jesus é. Então é necessário a gente voltar à nossa convicção para saber que Jesus é o nosso único Salvador. Não só nosso, mas de todo mundo, não de todas as pessoas, mas de todo o universo, o japonês, o brasileiro, o alemão. Onde tiver pessoas, Jesus ele é o único caminho para levar esse pecador ao Deus Todo-Poderoso. Escreveu o seu nome no livro da vida. Eu preciso ter essa convicção. A segunda coisa que eu preciso entender é que Jesus ele foi ungido para essa missão. O seu próprio nome no grego ele quer dizer ungido do Senhor, ungido de Deus. Tanto no grego como no hebraico, Mexia também fala a mesma coisa. Significa a mesma coisa, é alguém consagrado ao Senhor. Então, ele é o Salvador, ele foi consagrado para essa missão. E em terceiro lugar, irmãos, por ele ser ungido de Deus para salvar a humanidade perdida, Cristo, ele é o alvo da nossa fé. Ele precisa ser o alvo e eu preciso professar essa fé, como nós falamos na lição anterior. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 69, tem a seguinte declaração: Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que preciosa confissão, né? Nós também precisamos confessar a nossa dependência dele para nos salvar. Um dos pilares da mensagem evangélica, irmãos, que de forma, alguma pode ser removida, é que Cristo, ele sem sombra de dúvida, é o nosso Salvador, é o nosso mediador entre Deus e os homens, e sem ele o homem está perdido. Sem ele o homem está perdido. Então, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Paulo escreve o seguinte: Porque há um só Deus e um
um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem. Então, se você busca mediação em outra pessoa que não seja Cristo, eu busco porque a religião da minha mãe busca tal coisa, busca a religião do meu pai, ora para que fulana interceda por nós. Quer dizer para você que esse texto nos responde e tira essa dúvida. Só há um mediador, Jesus Cristo. Só há um. Não existe dois, nem duas pessoas. É um mediador, Jesus Cristo, o homem. Lá em Atos capítulo 4, também, é outro texto muito conhecido. No versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu preciso ter essa convicção de que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o ungido do Senhor, Ele é o escolhido e consagrado para essa missão, Ele é o nosso mediador e Ele é a única porta aberta para que nós sejamos salvos. Aqui está o ponto crucial do Evangelho. Somente Cristo, sola Cristo, como diz uma das 5 solas da Reforma Protestante. Então quero convidar você a entrar pela porta que é Jesus Cristo, a caminhar por esse caminho apertado. Não vou dizer a você que vai ser o caminho mais fácil, mas é o caminho que vai levar você para a eternidade. Que Deus te abençoe, te fortaleça, ilumine os seus caminhos, sua família seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém.